Você já parou para pensar que a sua vida inteira pode estar escorrendo por entre os seus dedos enquanto você repete a velha mentira de que amanhã tudo será diferente? O amanhã se tornou o cemitério dos seus maiores sonhos. A bagunça que você vê no seu quarto, na sua mesa e na sua agenda é apenas um reflexo do caos silencioso que está destruindo a sua mente neste exato momento. Neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente por que a sua vida parece estar estagnada e como você pode reassumir o controle absoluto do seu destino. Se você ficar comigo até o último segundo, eu garanto que a venda cairá dos seus olhos. Você vai descobrir o segredo prático que os grandes estoicos usavam para transformar a fraqueza humana em uma fortaleza mental inabalável e silenciosa. Antes de darmos o primeiro passo rumo a essa transformação, eu peço que você se inscreva no canal e deixe o seu like. Vá até os comentários e escreva a seguinte frase: a partir de hoje, eu sou o único arquiteto do meu destino. Isso não é apenas um comentário, é um compromisso público com a sua mudança. Fez isso? Então vamos mergulhar na raiz do problema que está sugando sua energia. A verdadeira mudança nunca começa com a compra de uma nova agenda, baixando um aplicativo de produtividade ou assistindo a discursos motivacionais vazios. Ela começa com a coragem de olhar para o espelho em total silêncio e encarar a sua própria negligência. Tentar se organizar pulando direto para a ação é o mesmo que pintar as paredes de uma casa que está com as fundações apodrecendo. Existe uma gaveta emocional dentro de você que nunca fecha direito. Você empurra os problemas, engole a ansiedade e finge que tem tudo sob controle, mas o desconforto continua sussurrando. Esse desconforto não é seu inimigo, ele é a bússola que aponta para onde você se perdeu. Aceitar esse incômodo é o momento de ruptura entre uma existência reativa e uma vida verdadeiramente intencional. Para arrumar o templo da sua alma, você precisa de um inventário emocional. Quais são as mentiras que você tem contado a si mesmo para justificar a sua paralisia? Quais desculpas confortáveis você usa para mascarar o medo de fracassar? A maior parte dessa exaustão que você sente não vem do excesso de trabalho, mas da tentativa frustrada de atender a expectativas que nunca foram suas. Existe uma crença perigosa de que a vida, magicamente, vai se organizar sozinha com o passar do tempo. Mas a inércia não cria ordem. A inércia cria decadência. Sem um comando firme, até o indivíduo mais talentoso do mundo se perde na mediocridade. Viver sem assumir a direção dos seus dias é como morar em uma casa cujas plantas foram desenhadas pelos seus medos e pelas opiniões alheias. Assumir a arquitetura da sua própria vida exige que você pare de pedir permissão para existir. E isso assusta profundamente, porque no momento em que você segura o leme com firmeza, não há mais ninguém para culpar. A culpa pelo seu fracasso ou pelo seu sucesso passa a ser inteiramente sua. Esse é o instante mais solitário da sua jornada, mas também é o momento da sua libertação absoluta. Ser o arquiteto do seu destino não significa se transformar em um robô obcecado por produtividade tóxica. Significa agir com visão e clareza. O esforço cego, sem um propósito bem definido, apenas acumula cansaço e frustração. Se você corre desesperadamente todos os dias e nunca sente que chega a lugar nenhum, é porque está gastando sua energia vital em coisas que não possuem nenhuma alma. É natural que, ao decidir reconstruir a sua estrutura, você encontre rachaduras profundas que estavam escondidas. Não tenha medo da poeira e do caos temporário que acompanham toda grande obra. Pare de terceirizar o seu caminho e de esperar que o mundo desenhe a sua felicidade. Escolha o que vai permanecer de pé e tenha a bravura de demolir impiedosamente tudo o que não serve mais em você. Existe um esgotamento terrível que se infiltra no seu ser de maneira totalmente silenciosa. É a deterioração progressiva do seu corpo e da sua mente quando você para de utilizá-los de forma consciente. A modernidade nos viciou no conforto extremo. Aprisionamos corpos feitos para o movimento em cadeiras macias e soterramos mentes criativas sob uma avalanche de estímulos rápidos e vazios. Você se pergunta por que não tem mais brilho nos olhos e por que a apatia dominou sua rotina. A energia vital não é algo que você compra na farmácia, e ela certamente não surge do nada. Ela é gerada através do uso. Quando você lê um texto difícil, quando força o seu corpo a se mover mesmo sem vontade, você retira camadas espessas de ferrugem de uma engrenagem que estava quase esquecida. O verdadeiro desgaste humano não vem do uso extremo.
mas sim da negligência e da estagnação constantes. O repouso absoluto, quando não possui um propósito de recuperação, cobra um preço altíssimo: a perda da sua potência. Se a sua força está desaparecendo misteriosamente, a culpa não é da sua idade. A verdade nua e crua é que você, simplesmente, parou de desafiar os seus próprios limites. A mente humana precisa ser provocada constantemente, e o corpo necessita de testes diários. O repouso genuíno só tem valor quando vem depois do esforço intencional. É aquele sono profundo e reparador de quem se esgotou construindo algo real. A pausa deve servir para regenerar o seu espírito, e não para anestesiar a sua existência. Uma energia não utilizada se transforma em pura angústia. A engrenagem parada cria teias de preocupação excessiva e tensão muscular. Você nasceu para a ação incisiva e não para a eterna sala de espera da vida. Abandone a ilusão infantil de que a motivação cairá do céu como um raio. A motivação é a recompensa que vem depois que você começa e nunca o ponto de partida. Pegue aquele livro esquecido, suba as escadas, force o primeiro movimento agora. A diferença abissal entre o que você sonha acordado e a realidade que você suporta hoje tem um nome muito simples: ação repetida. O segredo do sucesso, que a maioria das pessoas tenta esconder ou ignorar, é a capacidade de se forçar a agir dia após dia, especialmente quando você não tem a menor vontade de fazer nada. É no meio da resistência interna que o verdadeiro caráter de ferro é forjado. A ideia romântica de que grandes feitos nascem de explosões repentinas de genialidade é uma armadilha sedutora. O que muda o jogo são as atitudes banais, os tijolos colocados em total anonimato, nos dias em que a tristeza ou o tédio tentam te dominar. O seu cérebro preguiçoso sempre vai implorar por alívio imediato e dopamina barata. É o seu dever soberano educá-lo a obedecer à sua vontade. Cada vez que você vence o desejo covarde de adiar o que é importante, você está afirmando o seu domínio sobre si mesmo. A disciplina estoica não é um sacrifício cego ou produtivo apenas por ego, é a escultura da sua força interior. Marco Aurélio já se perguntava se havíamos nascido para ficar escondidos sob os cobertores quentes ou para agir com bravura no palco deste mundo imprevisível. Agir quando a mente implora por descanso é moldar uma nova identidade. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias climáticas ou emocionais e passa a ser uma força da natureza. A ação diária é a ponte invisível que conecta o seu estado atual à grandeza que você pode alcançar. Nos dias bons, a sua disciplina te faz voar longe. Nos dias sombrios, ela é a âncora que te impede de afundar. O brilho inicial de qualquer novo projeto sempre se apaga diante da primeira parede de dificuldades. Qualquer um consegue dar o primeiro passo quando está eufórico, mas a verdadeira triagem da vida acontece quando o silêncio e a monotonia se instalam. É nesse exato momento, quando os aplausos somem e os resultados teimam em não aparecer, que você descobre de que material sua alma é feita. A dura realidade que poucos têm a bravura de encarar de frente é absurdamente simples. Você não precisa gostar do processo para agir. A inspiração não é um pré-requisito para o movimento. Ela é apenas um luxo ocasional. A maturidade silenciosa de um indivíduo forte reside em fazer exatamente o que precisa ser feito, sobretudo quando cada fibra do seu corpo implora desesperadamente pela fuga. O verdadeiro sucesso não é movido pelo prazer efêmero ou por uma rotina mágica, mas por uma escolha implacável que você renova a cada manhã. O músculo intransigente da disciplina jamais cresce durante os picos de entusiasmo. Ele se rasga e se fortalece na repetição exaustiva, na sua vontade contrariada e no ato sagrado de manter um compromisso quando absolutamente ninguém está te observando. Nós somos condicionados a idolatrar o sucesso como um evento glorioso e cinematográfico, repleto de trilhas sonoras épicas. Mas a realidade nua e crua revela que o triunfo é forjado em dias incrivelmente comuns, discretos e muitas vezes frustrantes. A capacidade monumental de realizar o básico com presença contínua é a única fronteira real entre aqueles que realizam e os que apenas sonham. Se esta mensagem está sacudindo a sua consciência agora, não deixe que ela seja apenas mais um vídeo que você esquece amanhã. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Comente aqui embaixo: eu escolho a disciplina acima da motivação. Faça parte da nossa comunidade de mentes implacáveis. Agora, preste muita atenção.
porque o que vem a seguir vai mudar o seu destino. Você pode ser um mestre da teoria, consumir todos os métodos de produtividade e devorar livros complexos de organização pessoal, mas se não transformar tudo isso em ação imediata, esse conhecimento se torna um veneno. A sabedoria sem a prática é um fardo brutal nas suas costas, gerando uma culpa paralisante por saber exatamente o que você deveria fazer enquanto continua completamente estagnado. Para a antiga filosofia estoica, decorar os princípios virtuosos não servia de absolutamente nada. A essência residia em encarnar brutalmente cada um deles no campo de batalha da vida diária. Um pensamento brilhante só ganha materialidade quando sangra e se transforma em comportamento real. A intenção verdadeira só possui valor inestimável se conseguir resistir com firmeza ao teste do tempo. Se obrigar a agir não é uma violência contra si mesmo. Pelo contrário, é a mais alta demonstração de autorrespeito. É dizer ao espelho que você não vai esperar condições perfeitas para iniciar. Haverá dias em que o seu espírito estará em frangalhos, a mente dispersa e o corpo pesando toneladas. Mas um único passo dado nesse abismo vale infinitamente mais do que 1000 passos em dias ensolarados. Um dos venenos mais destrutivos da nossa era é a pressa que se fantasia de alta exigência. Nós exigimos resultados estrondosos e imediatos, além de clareza absoluta antes do primeiro passo. Quando a vitória instantânea não acontece, vestimos a carapuça do fracasso e destruímos projetos grandiosos que mal tiveram a chance de respirar. A sua própria impaciência é hoje a sua pior inimiga invisível. Nossa mente preguiçosa adora atalhos e nos empurra violentamente para visões extremistas. Ou somos gênios inquestionáveis ou falhamos miseravelmente de imediato. Essa ótica estreita asfixia qualquer tentativa de crescimento contínuo. A vida real nunca acontece nos extremos artificiais. Ela pulsa no meio do caminho, naquele espaço imperfeito onde o erro ensina e a persistência obstinada reina. Absolutamente nada que seja grandioso e sólido nasce da noite para o dia. A verdadeira evolução é extraordinariamente silenciosa e ocorre através de decisões que parecem invisíveis a olho nu. Essa cultura de resultados frenéticos treinou a sua mente para se sentir um inútil caso não vir a sua vida do avesso em 7 dias. O crescimento monumental exige o retorno sereno e diário ao essencial. Aceitar a arquitetura do destino é compreender visceralmente que você terá dias desesperadoramente lentos, dias onde a única grande vitória será não ter desistido de tudo. O progresso humano não desenha uma linha reta. Ele é orgânico, tortuoso e repleto de falhas. Não importa a velocidade imposta hoje, mas a sua recusa inegociável em abandonar o próprio canteiro de obras no meio da tempestade. A partir do instante em que você arranca o relógio da comparação do seu pulso, algo raro e indescritível domina o seu ser. A paz absoluta com o processo contínuo. Você para de implorar por uma mudança apressada e passageira e passa a edificar uma fortaleza inabalável, assentando tijolo por tijolo com intenção cristalina. Não existem atalhos mágicos. Há apenas a continuidade inabalável do sábio. Se você está falhando repetidas vezes, a culpa não é de uma suposta preguiça crônica ou da falta de dons especiais. O motivo devastador é invisível. Você tenta renascer em um ambiente contaminado que te arrasta para o esgoto dos velhos hábitos. É como semear em pleno deserto e, diante da seca mortal e inevitável, culpar a qualidade da própria semente em vez de notar a terra que a aprisiona. Esperamos passivamente por uma conjunção astral milagrosa, onde a nossa vontade divina finalmente supere a bagunça que nos cerca. Mas essa motivação ilusória é frágil demais. Ela é refém do seu humor, do cansaço e das flutuações de energia. Se o seu entorno está entulhado de estímulos inúteis e barulhos mentais, a sua disciplina vai secar e morrer antes mesmo de você notar o próprio declínio. A tela brilhante do seu celular, conversas fúteis, a mesa caótica e relações que sugam a sua alma formam o seu campo de batalha invisível. Eles ditam seu nível de dispersão sem pedir licença. A sabotagem externa atua silenciosamente. Você se sente exausto, duvida da própria capacidade e acredita que o defeito genético está em você, quando na verdade o espaço ao seu redor está completamente podre. Projetar o ambiente correto não é um capricho estético. É pura estratégia de sobrevivência mental. O seu espaço físico precisa gritar as suas metas na sua cara quando a sua mente fraquejar e tentar fugir. A beleza dessa tática brutal está nos pequenos ajustes calculados.
Limite radicalmente o acesso ao que te destrói e coloque nas suas mãos tudo aquilo que edifica o seu futuro extraordinário. Quando você prepara o espaço externo, está blindando a sua própria alma. O ambiente assume o comando e toma as decisões por você nos dias em que o cansaço te domina. Ele age como um escudo impenetrável que te protege da sua pior versão. Isso não é uma obsessão doentia por controle, é a pura sabedoria ancestral sendo aplicada. A força humana invencível não nasce apenas do esforço, mas do suporte. Se você anseia por clareza, inicie limpando o que os seus olhos consomem. O que você vê ao acordar e as informações que invadem seus ouvidos moldam seu caráter com precisão assustadora. Ao forçar o mundo material a se alinhar aos seus objetivos maiores, o trajeto espinhoso vira uma via pavimentada. Pare imediatamente de esperar por um grande sinal divino e comece a varrer a sujeira do seu ambiente. Nem todo o caos paralisante se origina dentro de você. Uma parcela gigantesca dessa tempestade nasce nas vozes traiçoeiras das pessoas ao seu redor. São vínculos tóxicos que você covardemente permitiu que ficassem próximos. Relações sanguessugas que, sob a máscara suja da amizade ou do afeto, drenam sua vitalidade e injetam dúvidas profundas na sua incrível capacidade de seguir forte e sempre adiante. Você carrega fardos emocionais por mero respeito a memórias de um passado morto ou por medo de gerar desconforto. É vital compreender que não se pode erguer uma muralha imponente enquanto você acolhe sabotadores que escavam sorrateiramente as suas fundações. A reorganização soberana da sua jornada exige a coragem indomável de fechar portas e trancar antigos vínculos sem sentir nenhum tipo de remorso. Entenda que o ataque contra os seus sonhos nem sempre vem com explosões de fúria ou conflitos abertos. A sabotagem muitas vezes se veste de sarcasmo destrutivo, desinteresse glacial pelas suas conquistas ou críticas disfarçadas de um falso zelo. É um veneno lento e imperceptível. Você desperta repleto de energia e com apenas uma frase de alguém que você estima, o mundo desaba sobre os seus ombros. Não é exigido que você trave batalhas sangrentas para proteger o seu território interior. A verdadeira força está na capacidade serena de impor limites inegociáveis. Você não precisa apresentar justificativas grandiosas. Basta construir uma cerca impenetrável ao redor da sua paz. Limitar a invasão alheia não é um castigo cruel para o outro, mas sim a mais alta forma de defesa e respeito por si mesmo. Muitas das âncoras pesadas que retardam o seu avanço formidável estão firmemente cravadas nas relações que ocupam um espaço indevido na sua mente. Mesmo quando esses indivíduos não estão presentes fisicamente, a influência sinistra deles continua a ecoar nas suas decisões mais cruciais. É um assédio psicológico contínuo que você, voluntariamente, permite que aconteça dentro do seu próprio templo. Ao estabelecer fronteiras claras, você está declarando ao universo: este santuário interno possui agora um valor imensurável e eu serei o guardião implacável de tudo o que cruza essa porta, porque cada diálogo superficial, cada convivência tóxica contamina a pureza dos seus propósitos mais elevados. Se você não selecionar os seus companheiros de jornada, herdará, por tabela, os seus fracassos. Se você está decidido a blindar a sua mente contra essas influências destruidoras e a erguer um império interior inabalável, não feche este vídeo. O verdadeiro despertar está apenas começando. Inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sininho e curta este conteúdo para que ele alcance mentes que também precisam despertar. Deixe nos comentários: eu sou o guardião inabalável da minha paz. A sabedoria imemorial dos estoicos nos ensina a ser tão seletivos com os nossos relacionamentos quanto somos com a água que bebemos para matar a nossa sede. Aquilo que você absorve intelectualmente, as emoções alheias que você consome diariamente, fatalmente se fundem ao seu DNA espiritual. Olhe ao seu redor e faça a pergunta dolorosa: essa pessoa me fortalece ou esmaga o meu potencial oculto? Existem pessoas raras que te elevam a alturas inimagináveis apenas com a sua presença silenciosa. Elas não exigem pedágios emocionais, não competem covardemente e não sufocam as suas ambições. Elas servem como espelhos cristalinos da sua melhor versão. Mas há outras que agem como abutres constantes, sempre prontas para ridicularizar a sua escalada enquanto chafurdam na própria mediocridade existencial.
Identificar cirurgicamente cada uma dessas influências é a sua obrigação inadiável. É natural que o pavor da solidão ou a culpa distorcida de parecer ingrato tentem te paralisar nesse processo cirúrgico. Porém, compreenda de uma vez por todas que romper laços apodrecidos não é um ato de egoísmo sombrio, mas sim a responsabilidade soberana de proteger a sua energia vital para a grande construção. Você pode amar alguém com todas as forças do seu ser, manter um profundo respeito pela história que construíram, e ainda assim, erguer um muro intransponível de distância. A sua ascensão grandiosa inevitavelmente irá decepcionar todos aqueles que escolheram a estagnação confortável. Reordenar a sua vida exige o poder colossal de dizer não a tudo aquilo que não serve mais ao seu novo destino. Não aceitar fardos que não lhe pertencem e recusar o papel de salvador das dores alheias é o princípio da sua verdadeira libertação. Diga um retumbante sim apenas aos encontros que silenciam o ruído enlouquecedor da sua mente e acendem a chama da inspiração pura. O universo encarrega-se de lhe trazer pessoas extraordinárias apenas no exato instante em que você expulsa os sanguessugas da sua rotina. Você repete exaustivamente a ladainha de que não tem tempo, mas eu o desafio a observar microscopicamente como tem assassinado as horas preciosas que lhe foram concedidas. A esmagadora maioria das pessoas vive sufocada, aprisionada na ilusão de que os dias encolheram assustadoramente. Elas despertam apavoradas, correm sem direção e deitam-se exaustas, sem nunca experimentar a realização de algo grandioso. A sua agenda transborda de compromissos vazios e a sua mente gira descontroladamente como um motor prestes a fundir, mas o seu coração permanece um abismo de insatisfação silenciosa. Esse esgotamento brutal não provém de um volume sobre-humano de tarefas reais, mas da maneira caótica, covarde e cega com que você tem permitido que essas exigências banais sequestrem a sua existência inestimável. Viver no modo de reação automática transforma a sua jornada numa mera tentativa patética de apagar incêndios alheios. O tempo esvai-se implacavelmente entre os seus dedos, como areia fina soprada pelo vento, impossível de ser contida. O domínio absoluto do seu dia não consiste em entupir a agenda com listas infinitas, mas em golpear impiedosamente tudo o que não possui propósito para o seu amanhã. Escolher a soberania do seu tempo é o primeiro passo de quem recusa viver sob o jugo das opiniões e das vontades do mundo. E a grande revolução silenciosa sempre começa no momento exato em que os seus olhos se abrem. A maneira caótica como você abandona o leito, tateando desesperado em busca de telas brilhantes e envenenando a sua mente recém-acordada, define o abismo no qual o seu dia mergulhará. O choque tecnológico logo nos primeiros segundos após o despertar destrói completamente o seu comando central. Em vez de erguer-se como um rei em seus domínios, você já inicia a jornada como um lacaio das notificações incessantes, respondendo histericamente aos chamados caóticos da multidão. Ao ceder a esse frenesi, você se afasta irreparavelmente do centro de controle do seu próprio cérebro genial. Esse ciclo vicioso de descontrole contínuo cria uma ilusão óptica monstruosa, a de estar correndo desesperadamente para alcançar algo que, pela sua própria natureza, sempre lhe escapará por entre os dedos vacilantes. Contrariando o senso comum aprisionante, a maestria na gestão do seu tempo inestimável não se trata de imposições robóticas inflexíveis, mas sim da busca implacável pela sua liberdade pura. A alquimia do domínio temporal reside em alocar os elementos fundamentais de forma cirúrgica na sua rotina espartana. Essa clareza de propósito gera imensos espaços em branco para que a sua alma respire livremente e a sua mente forje pensamentos colossais. Você não necessita da eficiência mecânica e fria de uma máquina industrial. Precisa da audácia majestosa de quem dita as regras do próprio jogo. Dominar a arte obscura da exclusão é o verdadeiro segredo dos grandes líderes da humanidade. Determinar com convicção brutal aquilo que jamais terá o privilégio de sugar as suas horas é um divisor de águas impressionante. Cada sim medroso proferido às banalidades corriqueiras do cotidiano é um não violento deferido ao futuro majestoso que você silenciosamente e covardemente abandona à própria sorte. O alicerce granítico do estoicismo baseia-se na constatação aterradora de que o tempo é o recurso mais valioso do cosmos, simplesmente por ser a única moeda universal que jamais conhecerá retorno ou reembolso de espécie alguma.
A perda colossal de fortunas, reinos ou conexões poderosas pode ser totalmente revertida com suor e sangue. No entanto, um único milissegundo dissipado apaga-se na eternidade. Cada aurora que se despede leva consigo uma faísca insubstituível da sua fagulha de vida singular, acelerando os passos implacáveis rumo ao véu do desconhecido. Essa evidência monumental não deve gerar paralisação por pânico nas suas entranhas. Deve, isso sim, atuar como a clarinada ensurdecedora que despertará o guerreiro dormente em você para tratar as próprias horas como uma joia sagrada. Entenda essa urgência como a dádiva imensurável que fará com que o seu tempo nunca mais se assemelhe a lixo jogado na sarjeta. A vida humana resume-se a um presente incrivelmente frágil e esplendoroso. Observe minuciosamente, como um predador focado, como você preenche vorazmente as horas da sua jornada diária. Ações inócuas realizadas em transe vegetativo apenas para alimentar o monstro interior do vício. Hábitos destrutivos fincam as garras letais na sua existência com o disfarce cínico de passatempo relaxante, mas não oferecem retorno algum além de arrependimentos ácidos. Obrigações que você assume miseravelmente para manter a falsa harmonia das relações vazias e da conveniência social corroem a sua autoestima e soterram as prioridades verdadeiramente importantes nas profundezas do esquecimento total. O enfrentamento contínuo desses questionamentos cruéis é o que distingue o estrategista genial da massa apática, que definha numa repetição mortífera de dias amargos sem sal. Não faz sentido suplicar covardemente por milagres transformadores quando as engrenagens da sua rotina macabra giram com a exata cadência do fracasso absoluto. A epifania silenciosa oculta-se na filigrana do momento. Essa metamorfose sutil respira nas escolhas microscópicas da primeira luz da manhã, nos vácuos entre obrigações tediosas, em quem ganha o passe VIP do seu foco irrestrito e naquilo que você poda implacavelmente do pomar das suas horas valiosas. Claro que você enfrentará dias terrivelmente conturbados, com surpresas infames de atrasos catastróficos e explosões de crises generalizadas incontroláveis. A excelência suprema não repousa em um roteiro plastificado, sem nenhuma falha mecânica, mas na habilidade indomável de não perder o leme, ainda que o caos do mundo grite ao seu redor na tentativa vã de despedaçar o seu centro inabalável. Conquistar esse eixo imutável depende de ter as prioridades fundamentais e inegociáveis nitidamente delineadas e simplificadas na tábua da sua alma. Organizar a própria existência com a precisão letal de um mestre de xadrez é a declaração de amor próprio mais audaciosa que você já testemunhou na vida. A certeza pétrea de que o seu pulsar tem valor e de que os pedaços inestimáveis do seu dia jamais serão dilacerados por idiotices corrosivas. Proteger com unhas e dentes a sua clareza é recusar em alto e bom som a existência do mero passageiro. O seu fardo muitas vezes não lhe pertence por direito legítimo. Existe uma âncora invisível amarrada ao seu pescoço, arrastando-o para o abismo escuro de um poço escavado por mãos alheias, asfixiando você através da sua empatia desgovernada e do complexo inútil de redentor da humanidade. É a crueldade silenciosa das frustrações herdadas, daqueles papéis teatrais que lhe foram enfiados pela goela abaixo. O fato incontestável de a sua vida se assemelhar a uma caçamba de lixo transbordando tem ligação visceral com essa esponja emocional descontrolada que você tolera estupidamente carregar. Essa fadiga colossal brota vigorosamente da avalanche infinita do que acham de você e das suas tentativas esgotantes de não decepcionar seres rastejantes. O egoísmo sagrado de recuar é vital para você se reencontrar. Fomos domesticados impiedosamente pelas correntes da conformidade para sugar todas as mazelas emocionais alheias em nome de uma doçura de mentira. Viramos gênios da concessão medrosa e patética perante pessoas vazias. E pior, ficamos craques em camuflar os nossos rugidos de protesto nas masmorras das nossas próprias restrições castradoras. É como um parasita sorrateiro que paralisa seu movimento. Chupar para si a amargura insuportável alheia e cultivar uma culpa infeliz por não curar os doentes imaginários da existência se torna uma roleta russa sem ganhadores. O problema crucial que poucos sussurram é que você renuncia brutalmente ao seu eu para agradar tiranos e mascarar toda a sua vulnerabilidade ridícula de autossacrifício inócuo. Mude de rota brutalmente hoje ou você vai perecer ali. Organizar meticulosamente a vida demanda a virtude estoica majestosa de cuspir fora das suas fronteiras as toxinas irrelevantes e a bagagem pestilenta de que não tem a posse.
A arte de delimitar o traço afiado entre você e a existência alheia requer um pragmatismo cristalino e quase letal contra todos os aproveitadores de plantão da sua benevolência ingênua e ridícula de menino tolo demais. A compaixão e o envolvimento visceral que você oferta de maneira imbecil aos sugadores não tem que converter-se na masmorra, onde sua essência apodrece no silêncio dos covardes e mortos-vivos. Transitar frouxamente pela fresta que divide a generosidade digna da sucção da podridão sentimental do outro fará de você a lixeira emocional ambulante para o descarte coletivo da humanidade perdida. O estoico genuíno não vacila diante do espelho trincado do universo humano frívolo. O império dele reside na circunscrição sagrada do seu foco letal, restrito milimetricamente naquilo que as próprias mãos doem de calos por domar com fogo cruzado, o que é puramente e exclusivamente de sua competência absoluta e inquestionável, sob a vastidão implacável dessa terra inabitada que ele conquistou a ferro e fogo. A dor lacerante que desfaz, estilhaça a mente torta, as angústias mesquinhas do vizinho, tudo, do cisco nos olhos à hecatombe planetária dos fracassados de sempre, jamais deverá roubar sequer um centésimo de decibel do seu rugido monumental sobre a realidade impetuosa. Nós é que falhamos grotescamente por querer encaixar engrenagens alienígenas nessa formidável máquina divina imperecível. Se você está decidido a não ser mais uma lixeira das emoções dos outros, não permita que essa fagulha de sabedoria desapareça. Inscreva-se agora, ative todas as notificações e deixe um like para expandir este alerta implacável a quem precisa. Desça aos comentários e digite a frase: "Eu liberto os fardos que nunca foram meus." O comprometimento na palavra precede a ação implacável do amanhã poderoso. Quando tudo se esboroa no barro infértil do vitimismo alheio, chafurdamos nauseados num pântano sujo de impotência doentia, e de repente, o milagre da aceitação estoica da força absoluta se revela sem cortinas rasgadas pela fúria existencial. Não temos como atravessar no lombo o rio tormentoso das dores que não escolhemos forjar, nem sangrar pelas feridas infectas de fantasmas indomados. Vigie agora como o atirador de elite sobre o telhado da consciência, como é ridícula a covardia oculta dos sims que você babou com escárnio mudo no fundo da garganta, sabendo que a forca dos nãos salvadores era a única saída honrosa. Quão abjeta e repugnante tem sido a sua passividade asquerosa frente ao silêncio que você emudeceu numa solidariedade maldita, apenas pelo medo visceral de se impor brutalmente. Por quantas eras da pedra você já degolou a sua alma de gigante para lamber as feridas insignificantes do fracasso dos homens? A dívida maciça dessa autofagia covarde destrói você até as raízes. Para extirpar essa imundície enraizada das suas células exauridas, prepare-se para ser tido como um monstro implacável, pois o egoísmo blindado do grande homem apavora quem rasteja confortavelmente pelo chão. É a couraça de quem sobrevive solitário na geleira, e isso o tornará invulnerável às chagas, que você não tem o menor dom e sequer vocação celestial para fechar com dedos frouxos. Não empurre esse vagão em chamas, jogue fora esse ressentimento putrefato dos fracos como excremento tóxico. Você nunca precisou apaziguar a tempestade alheia, pagando o tributo vil de sua mente, outrora lúcida e soberana até os dentes. A maestria da ordenação letal consiste, pois, num machado cirúrgico descendo cego na lenha apodrecida, expurgando a solidariedade covarde da atenção inegociável da virtude majestosa de caminhar de peito escancarado, sem dever nada aos mendigos de atenção infame. Só aquele que purga esse câncer moral do peso alheio salta aos abismos estrelados do Olimpo invicto pela luz sublime da excelência máxima.